Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso 19 do artigo 21 da Constituição Federal e altera o artigo 1º da Lei nº 8.000, de 1º de março de 1990, que modificou a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989. Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Título 1 da Política Nacional de Recursos Hídricos. Capítulo 1 dos Fundamentos. Artigo 1º. A Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se nos seguintes fundamentos. 1. A água é um bem de domínio público. 2. A água é um recurso natural, limitado, dotado de valor econômico. 3. Em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais. 4. A gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas. 5. A bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e a atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 6. A gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do poder público, dos usuários e da comunidade. Capítulo 2. Dos objetivos. Artigo 2. São objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos. 1. Assegurar a atual e as futuras gerações a necessária disponibilidade de água em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos. 2. A utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o transporte aquaviário, com vistas ao desenvolvimento sustentável. 3. A prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos hídricos. 4. Incentivar e promover a captação, a preservação e o aproveitamento de águas pluviais. Capítulo 3. Das diretrizes gerais de ação. Artigo 3º. Constitui diretrizes gerais de ação para a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos. 1. A gestão sistemática dos recursos hídricos, sem dissociação dos aspectos de quantidade e qualidade. 2. A adequação da gestão de recursos hídricos às diversidades físicas, bióticas, demográficas, econômicas, sociais e culturais das diversas regiões do país. 3. A integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental. 4. A articulação do planejamento de recursos hídricos com os dos setores usuários e com os planejamentos regional, estadual e nacional. 5. A articulação da gestão de recursos hídricos com a do uso do solo. 6. A integração da gestão das bacias hidrográficas com as dos sistemas estuarinos e zonas costeiras. Artigo 4º. A União articular-se-á com os Estados, tendo em vista o gerenciamento dos recursos hídricos de interesse comum. Capítulo 4. Dos instrumentos. Artigo 5º. São instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos. 1. Os planos de recursos hídricos. 2. O enquadramento dos corpos d'água em classes, segundo os usos preponderantes da água. 3. A outorga dos direitos de uso dos recursos hídricos. 4. A cobrança pelo uso de recursos hídricos. 5. A compensação a municípios. 6. O sistema de informações sobre recursos hídricos. Seção 1ª. Dos planos de recursos hídricos. Artigo 6º. Os planos de recursos hídricos são planos diretores que visam a fundamentar e orientar a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e o gerenciamento dos recursos hídricos. Artigo 7º. Os planos de recursos hídricos são planos de longo prazo
com horizonte de planejamento compatível com o período de implementação de seus programas e projetos e terão o seguinte conteúdo mínimo. Primeiro, diagnóstico da situação atual dos recursos hídricos. Segundo, análise de alternativas de crescimento demográfico, de evolução de atividades produtivas e de modificações dos padrões de ocupação do solo. Terceiro, balanço entre disponibilidades e demandas futuras dos recursos hídricos em quantidade e qualidade, com identificação de conflitos potenciais. 4. Metas de racionalização de uso, aumento da quantidade e melhoria da qualidade dos recursos hídricos disponíveis. 5. Medidas a serem tomadas, programas a serem desenvolvidos e projetos a serem implantados para o atendimento das metas previstas. 6º, vetado. 7º, vetado. 8º, prioridades para outorga de direitos de uso de recursos hídricos. 9º, diretrizes e critérios para cobrança pelo uso dos recursos hídricos. 10º, propostas para a criação de áreas sujeitas à restrição de uso com vistas à proteção dos recursos hídricos. Seção 2ª, do enquadramento dos corpos d'água em classes segundo os usos preponderantes da água. Artigo 9º. O enquadramento dos corpos d'água em classes segundo os usos preponderantes da água visa a: primeiro, assegurar às águas qualidade compatível com os usos mais exigentes a que forem destinadas. 2. Diminuir os custos de combate à poluição das águas mediante ações preventivas permanentes. Artigo 10º. As classes de corpos de água serão estabelecidas pela legislação ambiental. Seção 3. Da outorga de direito de uso dos recursos hídricos. Artigo 11. O regime de outorga de direito de uso de recursos hídricos tem como objetivos assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício dos direitos de acesso à água. Artigo 12. Estão sujeitos à outorga pelo poder público os direitos dos seguintes usos de recursos hídricos. Primeiro, derivação ou captação de parcela de água existentes em um corpo de água para consumo final, inclusive abastecimento público ou insumo de processo produtivo. 2. Extração de água de aquífero subterrâneo para consumo final ou insumo de processo produtivo. 3. Lançamento em corpo de água de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, tratados ou não, com o fim de sua diluição, transporte ou destinação final. 4. Aproveitamento dos potenciais hidrelétricos. 5. Outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água existentes em um corpo d'água. Parágrafo 1º. Independe de outorga pelo poder público, conforme definido em regulamento. 1. O uso de recursos hídricos para satisfação das necessidades de pequenos núcleos populacionais distribuídos no meio rural. 2. As derivações, captações e lançamentos considerados insignificantes. 3. As acumulações de volume de água consideradas insignificantes. Parágrafo 2º. A outorga e a utilização de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica estará subordinada ao Plano Nacional de Recursos Hídricos, aprovado na forma do disposto no inciso 8º do artigo 35 desta lei, obedecida a disciplina da legislação setorial específica. Artigo 13. Toda outorga estará condicionada às prioridades de uso estabelecida nos planos de recursos hídricos e deverá respeitar a classe em que o corpo de água estiver enquadrado e a manutenção de condições adequadas ao transporte aquaviário, quando for o caso. Parágrafo único. A outorga de uso dos recursos hídricos deverá preservar o uso múltiplo destes. Artigo 14. A outorga efetivar-se-á por ato da autoridade competente do Poder Executivo Federal,
dos Estados ou do Distrito Federal. Parágrafo 1º. O Poder Executivo Federal poderá delegar aos Estados e ao Distrito Federal competência para conceder outorga de direito de uso do recurso hídrico de domínio da União. Parágrafo 2º. Vetado. Artigo 15. A outorga de direito de uso dos recursos hídricos poderá ser suspensa, parcial ou totalmente, em definitivo ou por prazo determinado nas seguintes circunstâncias. Primeiro, não cumprimento pelo outorgado dos termos da outorga. 2. Ausência de uso por 3 anos consecutivos. 3. Necessidade preeminente de água para atender a situações de calamidade, inclusive as decorrentes de condições climáticas adversas. 4. A necessidade de se prevenir ou reverter grave dano ambiental. 5. Necessidade de se atender a usos prioritários de interesse coletivo, para os quais não se dispunha de fontes alternativas. 6. Necessidade de serem mantidas as características de navegabilidade do corpo de água. Artigo 16. Toda outorga de direito de usos de recursos hídricos far-se-á por prazo não excedente a 35 anos renováveis. Artigo 17. Vetado. Artigo 18. A outorga não implica a alienação parcial das águas, que são inalienáveis, mas o simples direito de seu uso. Seção 4. Da cobrança do uso de recursos hídricos. Artigo 19. A outorga pelo uso de recursos hídricos objetiva: 1. Reconhecer a água como um bem econômico e dar ao usuário uma indicação de seu real valor. 2. Incentivar a racionalização do uso da água. 3. Obter recursos financeiros para o financiamento dos programas e intervenções contemplados nos planos de recursos hídricos. Artigo 20. Serão cobrados os usos de recursos hídricos sujeitos à outorga nos termos do artigo 12 desta lei. Parágrafo único. Vetado. Artigo 21. Na fixação dos valores a serem cobrados pelo uso dos recursos hídricos, devem ser observados, dentre outros: primeiro, nas derivações, captações e extrações de água, o volume retirado e seu regime de variação. 2. Nos lançamentos de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, o volume lançado e seu regime de variação e as características físico-químicas, biológicas e de toxicidade do afluente. Artigo 22. Os valores arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hídricos serão aplicados prioritariamente na bacia hidrográfica em que foram gerados e serão utilizados: 1. No financiamento de estudos, programas, projetos e obras incluídos nos planos de recursos hídricos. 2. No pagamento de despesas de implementação e custeio administrativo dos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Parágrafo 1º. A aplicação nas despesas previstas no inciso 2 deste artigo é limitada a 7,5% do total arrecadado. Parágrafo 2º. Os valores previstos no caput deste artigo poderão ser aplicados a fundo perdido em projetos e obras que alterem, de modo considerável, benéfico à coletividade, à qualidade, à quantidade e o regime de vazões de um curso de água. Parágrafo 3º. Vetado. Artigo 23. Vetado. Seção 5. Da compensação aos municípios. Artigo 24. Vetado. Seção 6. Do Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos. Artigo 25. O Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos é um sistema de coleta, tratamento, armazenamento e recuperação de informações sobre recursos hídricos e fatores intervenientes em sua gestão. Parágrafo único. Os dados gerados pelos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos
serão incorporados ao Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos.